Olá para todo mundo, boa noite, vamos para a agenda econômica da semana. Mas antes de eu começar a falar sobre a agenda econômica, eu queria pedir para todo mundo que assiste meu conteúdo aqui, está assistindo desse vídeo, para comentar aqui um pouquinho sobre se está gostando do conteúdo, o que está achando, ou se tiver alguma sugestão para me dar, para poder enriquecer mais o conhecimento de todo mundo, para a gente transformar isso aqui numa fonte de informação mais rica, segura, confiável aí para todo mundo. Então escreve aqui, ou se tiver com vergonha me manda no direct, não tem problema, para que a gente possa sempre crescer aí, no que eu puder e me couber aí para contribuir para todo mundo, eu estou à disposição, tá bom? Mas vamos lá. Voltando para a agenda da semana, começando pela China, por lá, pessoal, na terça-feira à noite a gente vai ter balança comercial e na quarta-feira à noite dados de PPI e CPI, que é a inflação ao produtor e a inflação ao consumidor, certo? Mas além desses indicadores econômicos por lá, tem uma coisa mais importante ainda acontecendo que começou ontem, que são as reuniões do Congresso Nacional do Povo Chinês. São reuniões que acontecem num período aí de 2 semanas, são encontros anuais e neste ano os investidores vão acompanhar essas reuniões porque provavelmente vai ser anunciada a meta de PIB da China, e isso obviamente está atrelado aí com a expectativa que o governo chinês tem de crescimento do seu próprio país, certo? Provavelmente também nessas reuniões novos estímulos econômicos à economia serão anunciados e também deve ser anunciado o novo primeiro-ministro lá da China. Então a gente vai acompanhar essas reuniões aí e vem comentando com vocês ao longo dos dias no resumão, tá bom? Bom, continuando, indo lá para a Europa, lá na Europa, na segunda-feira vão sair dados de vendas no varejo, na zona do euro, e na quarta-feira vai sair o PIB da zona do euro e especificamente na Alemanha vai sair dados de vendas no varejo e produção industrial, ok? Fora isso, a Europa está com a agenda bem esvaziada. Bom, indo agora para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, amanhã a gente tem, segunda-feira, né, encomendas à indústria, que é um indicador relativamente sem muita importância e perto dos outros que estão por vir ao longo dessa semana, né? Na terça-feira, pessoal, o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, ele vai apresentar um relatório um relatório semestral da sua estratégia de política monetária para o Congresso americano. E aí os investidores vão acompanhar bem de perto as falas do Jerome Powell nessa apresentação ao Congresso americano para ver se ele solta alguma pista aí em relação à próxima reunião de política monetária de lá. Afinal de contas, hoje tem dirigentes apontando para um aumento de 0,5 base point na taxa de juros americanas, mas também tem dirigentes apontando para 0,25, então assim, tá no ar aí essa dúvida em relação ao que vai ser feito na próxima reunião. Então talvez na terça-feira, nessa fala do Powell aí, a gente tenha alguma pista sobre isso, certo? Isso na terça-feira. Na quarta-feira a gente tem a ADP, que é a prévia do payroll, a gente também tem dados dos empregos JOLTS, que eu já expliquei aqui na página para vocês também. A gente vai ter o livro bege à tarde e uma nova fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, ok? Bom, por fim, pessoal, lá na sexta-feira a gente tem payroll lá nos Estados Unidos, que são dados de emprego. Lembrando que o último, ele veio muito fora da expectativa para cima, né? Veio muito mais forte do que era esperado, do que o último dado e do que os investidores tinham como expectativa. Então a gente vai ter que acompanhar bem de perto esse dado aí também na sexta-feira, ok? Bom, vindo aqui para o Brasil, amanhã vão sair dados relacionados a veículos. Então, produção de veículos, vendas de veículos, exportação de veículos. Lembrando que a nossa economia, a produção e vendas e tal de veículos, assim, tem um peso considerável, a gente vai acompanhar esse dado, tá bom? Fora isso, lá na sexta-feira vão sair dados de IPCA, que é a nossa inflação oficial aqui do Brasil. Um ponto importante em relação ao dia de amanhã, tá? Que eu tinha esquecido de comentar. Amanhã, o Banco Central brasileiro vai fazer uma coletiva de imprensa para explicar aí o projeto piloto do Real Digital. Não imagino que tenha alguma movimentação específica no mercado em relação a isso, mas de qualquer forma tem que ter isso aí no radar de todo mundo, tá bom? Bom, obviamente que ao longo dessa semana a gente vai continuar acompanhando aí tudo relacionado à Petrobras, então novos taxações de exportação, mudança da política de paridade internacional de preços, qualquer possível interferência aí do governo na estatal, enfim, nós vamos continuar acompanhando bem de perto tudo relacionado à Petrobras, tudo relacionado à política fiscal, tudo relacionado à reforma tributária, que as discussões começaram na semana passada, tudo relacionado aos ataques que têm acontecido no Banco Central, lembrando que o governo começou uma série de ataques ao Banco Central em fevereiro, que
estressou nossa bolsa, nosso dólar. Tinham parado um pouquinho, tinha dado uma acalmada nesse tema, agora voltou com tudo na semana passada, só que agora contando com o apoio do Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, e a Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, que até então estava neutra nesse tema e agora ela já tomou um partido de contribuir de uma maneira mais polida aí aos ataques do Banco Central. E, pessoal, isso tem se inflamado de tal forma que tem acontecido uma mobilização social para que manifestantes façam uma manifestação no dia 20 de março em relação a esse tema, pedindo para o Banco Central corte a taxa de juros e que o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, peça demissão. Lembrando que, assim, pessoal, esse é um tipo de instabilidade que só espanta o investidor do nosso país. As taxas de juros, elas devem ser aumentadas ou cortadas tecnicamente, não por manifestação popular, ok? Mas enfim, eu acho que é o preço aí também, obviamente, tal da democracia. De qualquer forma, eu acho que vale a gente, antes de tomar partido, a gente se informar um pouco mais, para entender assim, se o corte de juros, quais as consequências indiretas e diretas, porque as indiretas são gigantes, ou o que vale a pena no curto prazo, no longo prazo, enfim, se informem, pessoal, se informem antes de tomar partido, não só disso, como de qualquer coisa, né? Senão a gente fica tudo sempre muito superficial e cheio de opinião na internet e vai manifestar na rua. Mas, enfim, é uma semana que de indicadores econômicos está relativamente vazia, mas como no Brasil muitos ruídos acontecem todo dia e gera muita volatilidade, a gente tem que ficar atento ao que está por vir também, certo? Boa semana para todo mundo, bons trades para quem opera e deixa nas sugestões aí de novo o que vocês querem que a gente fale aqui mais na nossa página. Lembrando que se você quiser revisar alguma coisa de indicador econômico, pessoal, vai lá no YouTube, tá mais fácil de pesquisar lá o nome do indicador e conseguir revisar, né? Tem balança comercial que vai sair essa semana, tá explicando lá, CPI e PPI tá explicando lá, deixa eu ver, JOLTS está explicando lá, Payroll está explicando lá, mal tem indicador essa semana, IPCA está explicando lá também, então vai lá, faz uma revisão para conseguir passar a semana um pouco mais bem informado, tá bom? Beijo e boa semana para todo mundo. Tchau!